Foram 3 gols contra o Brasil, título inédito para um artilheiro que também mereceu um prêmio inédito pelos gols do milagre italiano. A Associação de Artesãos de Florença procurou a família dele para dizer que Rossi receberá grátis todos os sapatos de que precisar até o fim da vida. Rossi não vai ficar mais descalço por ter dividido com outro jogador o título de o melhor da vitória sobre o Brasil. Esse outro jogador é Dino Zoff, o quarentão Zoff, vovô da Copa. Ele esperou 12 anos por isso. Viu os 4-1 de 70 do banco de reservas no México. Levou os gols de 78 para poder gritar agora. Zoff silenciou o Brasil. E se não ganhou os sapatos de Rossi, mereceu do presidente italiano Sandro Pertini a promessa de que, quando ele regressar, será condecorado pelo governo. Zoff, vovô e capitão da Azzurra, Commendatore de Itália. O Brasil precisa do gol. Olha o lançamento. Olha o toque de cabeça. Zoff. Que defesa incrível do Zoff. Oferecimento Volkswagen. Quem confia no que produz garante mais. Volkswagen, 1 ano sem limite de quilometragem. Do seu fabricante de Coca-Cola, abra um sorriso, Coca-Cola dá mais vida. Hollywood, o sucesso, presença vibrante na Copa. Topper, vista mais força e emoção. Topper, o novo símbolo nos esportes. Bem, amigos da Rede Globo, começamos com imagens diretas desde a cidade de Barcelona, onde daqui a pouco acompanhar pela Rede Globo as emoções de Itália e Polônia, valendo uma vaga para a grande final do próximo dia 11 no estádio Santiago Bernabéu em Madrid. A outra semifinal será jogada ainda hoje, às 4 horas da tarde, horário do Brasil, entre Alemanha e França. Com as imagens de Barcelona, você começa a acompanhar a transmissão da Rede Globo para esta semifinal, onde deveria estar o Brasil. Tinha time para isso e há uma consternação geral na Espanha por parte de todos, da crítica internacional. Mas a verdade é que Itália e Polônia jogam esta semifinal no estádio que você começa a ver agora. O estádio Nou Camp, em Barcelona. Muito sol, muito calor, um público apenas razoável e, evidentemente, uma enorme torcida da Itália para acompanhar daqui a pouco Itália e Polônia. Um jogo onde não existe mais a vantagem do empate. Em caso de igualdade, ao final de 90 minutos, teremos uma prorrogação, 15 por 15. Em persistindo o empate, a decisão será por pênaltis. Portanto, de qualquer maneira, hoje, aqui do estádio Nou Camp em Barcelona, sai um grande finalista da Copa do Mundo de 1982. Daqui a pouco, nós vamos acompanhar pela Rede Globo todas as emoções de Itália e Polônia. Brasil por 3-2. Todo este barulho, esta altura no estádio. A presença do trio de árbitros em campo. Aí você vê Juan Cardelino, o árbitro que é uruguaio. Gilberto Aristizábal, seu bandeira número 1, este que aparece aí que é da Colômbia. E também David Socha, o auxiliar número 2 que é dos Estados Unidos. E agora, poloneses e italianos entrando em campo, um barulho ensurdecedor. Uma festa incrível da torcida da Itália saudando a sua seleção no momento em que ela chega ao estádio, ao gramado do estádio Nou Camp em Barcelona. Polônia e Itália aguardando a execução dos hinos nacionais de Itália e de Polônia. Dois times definidos com problemas, principalmente em função de cartões amarelos. Não joga Gentili no time da Itália. Não joga a grande estrela Boniek no time da Polônia. Vamos à execução do hino nacional da Polônia.
O hino nacional polonês. E agora vamos ouvir o hino nacional da Itália. Você vê João Avelange, o brasileiro João Avelange, presidente da FIFA, na tribuna de honra do estádio Nou Camp. Mais uma vez o trio de arbitragem. Conferindo com você, Juan Daniel Cardelino, juiz uruguaio. O bandeira vermelha, Gilberto Aristizábal, da Colômbia. O bandeira amarela, David Socha, dos Estados Unidos. E os dois capitães, o veterano Dino Zoff, capitão da Itália, número 1. E Szmuda, jogador de 27 anos, que é o capitão da seleção polonesa, tem o número 9, é zagueiro de área pelo centro, pela direita. A Itália definida por Enzo Bearzot, o seu técnico, também a Polônia, que joga com Mlinarczyk, número 1, Dziuba, número 2, Szmuda, 9, Janas, 5 e Majewski, número 10. Kupczewicz, número 3, Bundzol, número 13 e Matsik, número 8. Lato, 16. Sarmash e Smolarek. Número 11. Aí o banco de reservas, Kazimierski, o goleiro e mais Wojcik, Doli, Ziolek e Custo. A Itália, o goleiro Dino Zoff, número 1. Bergomi 3, Chirea 7, Kolovati 5, Cabrini número 4. Meio campo Tardelli 14, Oriali 13, Antonioni número 9. No ataque Conti 16, Paulo Rossi 20 e Graziani número 19. As duas equipes fizeram 5 jogos. As duas equipes conseguiram 2 vitórias e 3 empates. A Itália empatou 0-0 com a Polônia, 1-1 com o Peru, 1-1 com Camarões. Venceu a Argentina 2-1 e ao Brasil 3-2. A Polônia, 0-0 com a Itália, 0-0 com Camarões, 5-1 na seleção peruana, 3-0 na Bélgica e 0-0 com a União Soviética. Daqui a pouco começa o jogo que vale uma vaga para a grande final do dia 11. Sérgio Noronha, um grande jogo, uma grande semifinal, um jogo que já aconteceu nesta Copa. Boa tarde. E um jogo que mostrou que não existem favoritos. Muito embora no decorrer da Copa, a Itália tem acrescentado alguma coisa ao seu ranking. Uma vitória sobre a Argentina, uma vitória sobre o Brasil em momentos decisivos. Por isso me parece a Itália mais próxima de decidir o título, embora o time da Polônia seja muito forte e muito disciplinado taticamente. Aí a saída que pertence à equipe da Polônia. Final do primeiro tempo, 1 para a Itália, 0 para a Polônia. O gol marcado por Paulo Rossi. A Itália próxima da final da Copa do Mundo de 1982. A participação na transmissão da Rede Globo do repórter Ernesto Paglia. Nós estamos aqui na tribuna de imprensa com Cláudio Gentili, o jogador que marcou Zico, Maradona e que graças a essa marcação recebeu 2 cartões amarelos e por isso não está lá embaixo jogando. Está aqui com a gente e daqui a pouco nós voltamos com um comentário exclusivo de Cláudio Gentili. Aí, portanto, a participação do repórter Ernesto Paglia. Final de primeiro tempo, 0 para a Polônia, 1 Itália. Gol marcado por Paulo Rossi. Rede Globo na Copa do Mundo. Aqui diz, agora o Brasil é a Itália. E ela está tentando provar isso. Primeiro tempo, Itália 1,
Polônia 0. Vamos rever então o gol. Gol da Itália às 21h45. Antonioni bateu falta da direita. A bola encobriu os dois da barreira, pingou num bolo de jogadores. Paulo Rossi só raspou. Itália 1-0. Rossi, Cabrini, Tardelli e Bergomi. Bom, e depois de revermos o gol da Itália, vamos voltar ao Nou Camp de Barcelona com o repórter Ernesto Palha. No campo, em Barcelona, com Claudio Gentili, o homem que não está jogando lá contra os poloneses porque recebeu os 2 cartões amarelos. Claudio Gentili, qual é a tua opinione? Questo risultato è giusto per l'Italia? 1-0 è giusto per l'Italia? A me sembra di sì, perché l'Italia secondo me sta cercando di andare in rete più che la Polonia, quindi l'1-0 mi sembra più che giusto. Ele diz que é mais do que justo esse resultado para a Itália, uma vez que o time italiano está tentando fazer gols muito mais do que a Polônia. A Polônia oferece um risco nesse segundo tempo? Ci sono pericoli per l'Italia con questi polacchi, di questa maniera che stanno giocando? Ma certamente adesso la Polonia cercherà di attaccare, perché se gioca come primo tempo ho l'impressione che prenda un altro gol. Ele diz que agora certamente a Polônia vai tentar atacar mais e, portanto, se torna um perigo, já que é um momento de desespero. A Polônia precisa vencer a Itália agora. Dimmi, c'è possibilità di avere questo risultato fino alla fine? Há condições a Itália manter esse resultado até o final do jogo? Io penso che senza dubbio questo può essere il risultato finale. Certamente bisognerà stare attenti adesso nel secondo tempo, perché sicuramente la Polonia tenterà il tutto per tutto e vedrà che schiererà un'altra punta. Ele acha que realmente esse resultado 1-0 para a Itália pode ser o resultado final desse jogo aqui em Barcelona, mas que é preciso a Itália tomar muito cuidado, porque com certeza os poloneses vão jogar tudo para tentar fazer o seu gol agora. Muito obrigado, molte grazie. E agora a Rede Globo na Copa do Mundo. Está ao lado de Boniek. Pois é, o Galvão, o Boniek não está jogando hoje, está com 2 cartões amarelos e vai falar agora com exclusividade para a Rede Globo de televisão. Pergunta ao Boniek como é que ele viu este primeiro tempo de Itália 1, Polônia 0. Uważam, że Włosi grają tak samo jak Polacy, na pewno w pierwszej połowie nie byli lepsi, po prostu mieli szczęście, strzelili bramkę. Dice que los dos equipos han jugado bien y más o menos igualados, pero los italianos tenían mucha más suerte. Em el segundo tempo, Lato vai mudar a sua posição? Czy Lato będzie w drugiej części... Tych spraw jest trener, ja nigdy w te sprawy nie ingerowałem. Dice que de esto depende del entrenador y él nunca tenía ninguna influencia al entrenador. Muito obrigado, Boniek. Com você, Galvão. Ação de 30 minutos. Então a Itália entrou em campo para vencer o primeiro tempo. E venceu no primeiro tempo por 1-0 justamente. E digo mais, contrariando o Boniek, a Itália merecia estar vencendo por mais de 1-0. Teve, além do gol, mais uns 3 ou 4 chutes muito perigosos que deixaram o Bilinarczyk em palpos de aranha. A Polônia, além do problema de estar enfrentando um adversário com mais competência, ela teve incompetência na escalação do seu time. Colocaram o Bundsel do lado direito numa espécie de protetor para evitar a avançada pela esquerda da Itália, aquela avançada usada com tanta eficiência contra a Argentina e contra o Brasil, e com isso o Bundsel morreu. Morreu aí o jogador de maior criatividade do time da Polônia depois do Boniek. Ora, o Boniek não joga, o Bundsel fica marginalizado porque está do lado direito do time da Polônia quase que como um marcador e não como um criador. E aí o que acontece? O time polonês praticamente desapareceu como ataque. Foi dar seu primeiro chute perigoso aos 34 minutos, numa penalidade que bateu na trave. Traiu o Zoff, mas bateu na trave e saiu. Portanto, eu acho que 1-0 é até barato. O time italiano jogou mais, atacou mais, chutou mais a gol, fez um gol, poderia ter feito no mínimo mais 1 ou 2. Acho que 2-0 seria uma medida muito exata, muito boa para o que aconteceu no primeiro tempo. O time italiano, além de tudo, está se aproveitando de ter jogadores mais leves, jogadores mais hábeis, jogadores que se deslocam com mais facilidade. E está aproveitando essa leveza para confundir os defensores poloneses. O Rossi e o Graziani trocando constantemente de posição, um fica de centroavante, o outro vem buscar a bola, ou invertem a posição no campo, o Rossi cai na ponta esquerda, o Graziani lá abre para a direita, às vezes vem para o meio. Tudo isso está confundindo a defesa polonesa. Uma defesa muito pesada. Janas e Smuda são 2 zagueiros de quase 2 metros de altura, muito músculo, muito peso. São jogadores de grande efetividade na hora em que é preciso jogar com o corpo, na hora do corpo a corpo, do entrechoque.
na hora da obstrução, mas que quando não tem o adversário pela frente para marcar o corpo e são obrigados apenas a disputar a bola, aí eles sentem o peso. Não apenas o peso da responsabilidade, mas o peso do próprio corpo, porque eles são muito grandões, muito duros de cintura. E o Rossi e o Graziani, principalmente o Rossi é levinho, sabe levar bem a bola e sabe aparecer no momento exato para arrematar. Nós já sentimos isso na carne. E esses dois jogadores, muito rápidos, estão confundindo inteiramente a defesa polonesa.